Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 28. 28 do Evangelho de São Mateus. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Pode se assentar um minutinho? É interessante, meus irmãos, estamos nos aproximando da Páscoa, da Semana Santa, já estamos na Semana Santa. É interessante que Jesus, nos versículos anteriores, ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. Onde a gente anda, onde a gente vê, na online, na televisão e outras oportunidades, a gente vê pessoas ou filmes ou séries comentando alguma coisa a respeito de Jesus, prevendo a sua morte e a sua ressurreição. Tem um local que reúne nesse período, numa cidade do interior do Nordeste, uma quantidade enorme de pessoas onde é feito esta predição da morte e da ressurreição. Nós, dentro de alguns dias, teremos também a oportunidade de participar de uma cantata toda especial, como todo ano, no qual a gente vai falar também da importância de Jesus falando sobre sua morte e também falando sobre a sua ressurreição. Mas alguns versículos antes dessa predição da morte e ressurreição, diz a palavra de Deus que no versículo 21, perguntou para o mestre o seguinte: olha, mestre, faça o seguinte, aí no teu reino, lá no teu reino, permita que os meus filhos possam se assentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. E a resposta de Jesus foi muito firme, quando Jesus respondeu o seguinte: vocês não estão sabendo o que estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. Irmãos, eu fico imaginando nesse momento dessa palavra, desse trecho, como Jesus estava, como ele estava se sentindo naquele momento de aflição, de dor, de tristeza. Volto a dizer que quando esses momentos se aproximavam, nós já pregamos muito sobre isso, houve momentos que o próprio Jesus chorava, houve momentos que ele estava angustiado, houve momentos que parecia que não ia passar, e naquela hora a mãe chega e fala assim: ó, quando você partir, já que você está falando em partir, coloca um filho meu de um lado, outro filho meu do outro lado. E Jesus teve que bater o olho naquela mulher, naqueles filhos, e mostrar que o importante não é o local onde a gente se assenta. O importante é que a gente possa estar no plano de Deus, no plano de vista de Deus, para que possamos estar participando da mesa do Senhor. No próximo domingo, inclusive, além do momento que teremos, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Já será
a Santa Ceia de abril. Isso significa que nós teremos um pedaço de pão, representando o corpo do Senhor, onde vamos comer, e também um cálice, onde vamos beber, representando o cálice, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas eu volto a esse trecho quando eu vejo o seguinte: Jesus mostra claramente o seguinte: o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, sou servo de vocês. E eu não vim para que eu pudesse ser servido. Eu vim para servir vocês. Querido, se você e eu imaginarmos isso, a gente vai olhar para dentro da gente e vai dizer assim: tem muita coisa boa que eu poderia fazer para Jesus. Tem muita coisa que eu poderia servir Jesus, servir a igreja, servir os departamentos e grupos missionários. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, porque para nós o mais importante, às vezes, é a gente querer servir as pessoas, mas não servir Deus, não servir o Pai. Como está o nosso coração depois que a gente canta esses louvores? Como estamos participando destas, aspas, guerras que estamos vivendo? Acho que todo mundo está acompanhando algumas coisas terríveis em nível de guerras do mundo todo. E talvez você não perceba que essas guerras estão muito mais próximas do que a gente imagina. Se você acompanhou as redes sociais ou a televisão, você vai ver também que um foguete foi lançado à Lua depois de tantos e tantos anos que não era lançado. Ou seja, muitas coisas novas continuam acontecendo. Meus irmãos, bombas atômicas podem estar sendo preparadas. Guerras que parece que não têm fim, estão sendo programadas e preparadas. E eu e você, muitas vezes, estamos nos programando apenas e tão somente para podermos ser servidos e poder fazer com que as coisas boas nos aconteçam. E a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo veio para servir. Ele veio para cuidar de mim. Ele veio para cuidar de você. Você pode falar isso para o teu irmão: Jesus Cristo veio para servir você. Pode falar para o outro irmão: Jesus Cristo veio para servir você. E às vezes estamos preocupados em pensar que Jesus veio para ser servido. E a palavra diz o seguinte novamente: ele veio para servir. E mais do que isso, ele já estava dizendo mais uma vez: eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Meus irmãos, eu fico impressionado. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de assistir aquilo que me dá tempo também de ver. Quando eu imagino assim, o próprio Jesus fala assim: eu estou aqui, eu estou pronto, eu vou morrer para você, eu vou morrer para você viver. E quando eu penso e leio sobre isso, ou vejo em algum lugar, eu vejo a importância de Jesus Cristo se aproximar do povo, da igreja, dos departamentos e dizer: eu vim para morrer no lugar de vocês. E para morrer no seu lugar, ele foi mandado por Jesus, foi mandado por Deus, para que ele pudesse morrer no meu lugar e no seu lugar. Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Imagine nisso. Para que Jesus veio?
para fazer um filme, para fazer um ato de crucificação, para simplesmente poder sair por aí e fazer com que alguma coisa nova acontecesse? Ou você veio para, como Jesus, servir e dar a sua vida em resgate de muitos? Pai eterno, quero te agradecer, porque como foi lido e falado nessa mensagem, sobre Mateus, capítulo 20 e 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero te agradecer, Pai, quero te agradecer, Jesus Cristo, pela certeza que o Senhor deu para nós, para esta igreja, para a nossa família, para que a gente pudesse dar a nossa vida em resgate de muitos. E eu creio que o Senhor tem o melhor para todos nós, no nome de Jesus. Se você acredita nisso, bata palmas e louve ao Senhor. Amém.